Olá, eu sou João Pedro Barbalho. Começa agora o programa Checkmate, temporada Universidade em Diálogos com a Sociedade. O programa Checkmate é uma produção da TV Universitária em parceria com o Departamento de Comunicação Social da UFRN. Nesta temporada, comemoramos os 65 anos da UFRN. Por isso, a cada programa, entrevistaremos pessoas que fizeram e fazem a nossa universidade uma referência no Rio Grande do Norte. Hoje, quem vai apresentar o Checkmate é o jornalista Ranieri Souza. Seja bem-vindo, Ranieri. Obrigado, João Pedro. É um prazer estar aqui com vocês em mais um programa Checkmate. Agora vamos conhecer um pouco da nossa entrevistada de hoje. Cristiane Modesto da Silva cursa jornalismo na UFRN desde 2018 e é natural da cidade do Rio de Janeiro. Se mudou para Natal para estudar e trabalhou como produtora de conteúdo para uma agência de publicidade da capital. Também já foi estagiária na assessoria de comunicação do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Vara e bolsista na TV Universitária da UFRN. Em 2019, desenvolveu um projeto pessoal como empreendedora chamado Sempre em Movimento, com a ideia inicial de produzir conteúdo sobre o jornalismo de turismo e de viagem. Hoje o projeto é composto por um blog e um Instagram. Além da sua rotina diária com dicas pessoais, Cris expõe roteiros de passeios turísticos e gastronômicos por todo o Rio Grande do Norte. Cristiane Modesto, seja muito bem-vinda ao programa Checkmate. É muito bom recebê-la aqui. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de contar parte da minha história e como a universidade foi parte essencial para o processo do Sempre em Movimento. É isso, é importante nessa temporada, né? A gente tem recebido muitos professores, gestores da universidade, mas a gente também recebe estudantes que possam contar um pouco dessa marca da universidade na trajetória, na vida de cada um. Bom, e além de mim, para fazer essa entrevista, temos aqui a participação dos estudantes de Comunicação Social da UFRN. São eles João Pedro Barbalho, Murilo Martins, Mariana Binhotti e Simone Santos, todos do curso de jornalismo da UFRN. Cristiane, para começar então, como é que surgiu esse desejo de estudar comunicação, estudar jornalismo aqui na UFRN? Olha, para contar essa história, eu tenho que contar um pouquinho da minha história também. Eu era estudante do ensino médio lá em Passeio e Fica e eu senti uma dificuldade de comunicação dentro da própria escola e a partir disso eu sugeri com alguns colegas de turma e também junto à diretoria que nós fizéssemos um jornal informativo, em folhas de ofício, uma coisa bem informal inclusive, e a partir disso eu comecei a prestar atenção que eu estava dedicando muito do meu tempo àquela produção do jornal informal, à comunicação de maneira geral e eu acabei me interessando diretamente pelo jornalismo. Inicialmente eu também fiz um teste vocacional e aí surgiu como uma possibilidade e de fato me encontrei dentro do jornalismo. E aí esse projeto, né, que você falou que foi ali no ensino médio, ele durou só esses anos? Ele ainda prossegue lá no interior ou com a sua saída da escola ele acabou também? Não, ele acabou, infelizmente, acabando. Foi um projeto piloto, a gente fez algumas edições de jornais e entregava nas salas, conversava com alguns professores, mas infelizmente foi um projeto que passou somente enquanto eu estava por lá, mas quem sabe então depois outros alunos continuem. Vamos à primeira pergunta agora, feita pelos nossos estudantes. Quem faz é Simone Santos. Olá, Cristiane. Qual foi a maior dificuldade de sair do interior para vir estudar na UFRN? Inicialmente, a minha grande dificuldade foi o processo de adaptação e distância dos familiares. Eu sentia bastante saudade, foi o primeiro momento que eu saí de casa e já nesse desafio de entrar em uma graduação e morar em uma residência universitária, onde você convive com pessoas que, se não fosse aquele ambiente, você não as conheceria, é um processo de adaptação com personalidades, de maneira geral, esse foi o principal desafio. Vamos agora à próxima pergunta, quem faz é Mariana Binhotti. Olá, Cristiane. Antes de morar na residência universitária, você fazia o percurso de ida e volta da UFRN para o interior de Pacifica? Se sim, tinha algum ônibus universitário ou da prefeitura para isso, ou você tinha que arcar com esses custos? Quando eu ia e vinha todos os dias, eu
usava o ônibus que é disponibilizado pela prefeitura lá de Passa e Fica. Ele sai em torno de 3 horas da tarde e quando a gente retorna depois das aulas aqui na universidade é pouco mais de meia-noite. Então era um percurso bem cansativo, mas eu usava esse ônibus que era disponibilizado pela prefeitura. Somente quando eu viajava nos fins de semana, então a partir disso eu realmente tinha que desembolsar e investir na viagem, mas depois a gente vai conhecer que esse percurso ir e vir rendeu boas histórias. A gente está até falando já desse assunto, né, da residência universitária, e isso está na próxima pergunta, que quem vai fazer é o Murilo Martins. Olá, Cristiane. Eu queria saber, você falou já um pouquinho sobre a residência, eu queria saber o que te motivou a sair de Pacifica e vir morar aqui na residência universitária. Inicialmente não ter opção, principalmente na questão financeira. Para mim conseguir ingressar no curso de jornalismo e ter essa possibilidade de dedicar boa parte do meu tempo para os estudos, tinha a opção da residência universitária e muito antes de conhecer a própria universidade e ingressar no curso, eu já me imaginava nesse contexto de ingressar no curso de jornalismo e morar na residência universitária. Isso muito jovem, eu conhecia que tinha residência universitária e era um sonho que eu sonhava durante muito tempo e depois eu consegui realizar. Às vezes até brinco assim, porque eu estou em um ambiente que eu sonhei durante muito tempo, não só a universidade, como a residência universitária e, sobretudo, o curso de jornalismo. E como é o ambiente da residência universitária ali? Essa convivência entre as alunas, você divide quarto com estudantes de outros cursos que dá para ali trocar experiência, conhecimentos também? Como é o dia a dia morando na universidade? Olha, a residência universitária ela é parte essencial do meu processo de formação e essa convivência que ocorre lá na residência universitária é bacana porque acaba se transformando em um ambiente interdisciplinar. No meu quarto, inclusive, são 4 mulheres por quarto. Na campus feminina, existe uma menina da letras, da biologia, da geografia. Então, aquele ambiente onde a gente mora, a gente acaba trocando experiências que, se não fosse a residência universitária, seria pouco provável que a gente tivesse se conhecido e, principalmente, compartilhado nossas experiências. Às vezes, em um momento de prova, que todo mundo está um pouco mais direcionando as energias às atividades acadêmicas, a gente acaba conversando mais e discutindo sobre outras áreas, então por isso eu acho que acabo aprendendo muito mais do que somente no curso de jornalismo. E agora, né? Você está prestes a concluir o curso de jornalismo aqui na UFRN. Você pensa em voltar para Pacifica ou pretende continuar morando em Natal com o fim do curso? Porque eu imagino que com o fim do curso você perde essa oportunidade de morar aqui na residência universitária. Então, quais são os próximos passos? Olha, é uma questão que eu ainda tenho pensado bastante para onde seguirei. Estar em Natal é sempre muito bom. Passei boa parte da graduação aqui, então criei muitos laços, conheci muitas pessoas, sobretudo no profissional dentro do jornalismo. Eu acredito que aqui haverão muito mais possibilidades do que no interior. Mas eu estou meio que jogando assim para o destino. Quem sabe as possibilidades, o que o mercado de trabalho me espera. E, de qualquer forma, seja aqui em Natal ou também em Passa e Fica, eu vou continuar com o projeto Sempre em Movimento, porque, independente do lugar, eu vou conseguir encontrar muitas histórias para contar e conhecer novas pessoas e novos lugares. É isso, a gente vai precisar agora fazer um rápido intervalo, mas não saia daí, porque já já a gente vai falar sobre o empreendedorismo envolvendo a comunicação e a experiência de Cristiane nessa oportunidade de criar o perfil Sempre em Movimento. Checkmate volta já. Estamos de volta com o programa Checkmate, hoje recebendo a entrevistada do dia, Cristiane Modesto, que é quase jornalista, terminando o curso aqui na UFRN e é blogueira também do projeto Sempre em Movimento. Cristiane, como é que foi sua experiência aqui nesse espaço da TV Universitária? Você esteve conosco aqui durante um período do curso, no jornalismo. Como é que foi essa experiência para você? Eu sempre gosto de falar da TV Universitária como parte essencial do meu processo formativo. Lá na sala de aula a gente aprende muito mais sobre a teoria, o papel do jornalismo, como se comunicar, como perguntar. E aqui na TV Universitária eu tive a oportunidade de fato praticar
e ver como é importante o papel do jornalista, dar voz às pessoas, saber como perguntar, aprender como produzir uma reportagem para a TV, que até então eu ainda não tinha tido essa experiência. E da TV Universitária eu levarei grandes amigos e foi muito bom ter compartilhado essas histórias e boa parte desse tempo com futuros profissionais de jornalismo aqui também no Rio Grande do Norte. Maravilha. Vamos à próxima pergunta. Quem vai fazer é o João Pedro Barbalho. Cristiane, a gente vê você falando muito da sua relação com o FRN, mas eu queria saber um pouco mais sobre o seu projeto, né, o Sempre em Movimento. Você tem alguma inspiração, teve alguma inspiração ao criar o projeto? Olha, o Sempre em Movimento, ele surgiu literalmente em movimento. Enquanto eu viajava de Passa e Fica a Natal, acabei percebendo que estava sempre em movimento e por isso acabou surgindo a ideia e aí a partir do nome do Instagram e posteriormente o blog. Mas tentando falar em pessoas que me inspiram, existe uma outra profissional da publicidade e propaganda. Ela tem um blog, se chama Prefiro Viajar, o nome dela é Amanda. E essa parte um pouco mais de comunicação e produção de conteúdo para as redes sociais, acabei me inspirando bastante nela. Ela é do Rio de Janeiro, inclusive nunca a conheci. Mas no jornalismo, é claro que eu não poderia deixar de citar a saudosa Glória Maria, com as belas reportagens no Globo Repórter. Eu assisti enquanto criança e ainda muito jovem, mesmo antes de saber que eu viria para o jornalismo, e aquilo, de certa forma, me traçou como profissional. Estou aqui no jornalismo, no Sempre em Movimento, também compartilhando as histórias agora dos lugares. E a Glória Maria que você cita com reportagens de viagens, né? Ela ficou bastante conhecida por conta de algumas entrevistas, de coberturas também contra o racismo, mas muito da carreira dela foi viajando. Você mira nisso, assim, ter vários passaportes carimbados, que nem a Glória Maria ter 2, 3 passaportes, porque já não cabe mais o carimbo lá dos países? Olha, eu gosto de dizer que meu sonho é audacioso, porque a gente tem uma única vida, pelo menos eu acredito dessa forma, e um mundo de possibilidades. Então, é a única oportunidade de conhecer esse mundo inteiro e tem cada lugar que é bonito. Às vezes até me perguntam, Cristiane, qual lugar que você sonha em conhecer? Um lugar muito bonito, tradicional? E, na verdade, o que mais me encanta são as histórias. Então, eu tenho essa vida para contar a história de muita gente enquanto jornalista. Maravilha, Cris, a gente está torcendo pelo seu sucesso. Vamos agora com mais uma pergunta que será feita por Simone Santos. Cristiane, como a sua experiência como bolsista da TVU agregou no seu Instagram? No jornalismo a gente contava histórias das pessoas e no Sempre em Movimento, sobretudo, inicialmente, eu conto as histórias dos lugares. Como bolsista na TVU, aprendi muito mais essa prática profissional de ir a campo, de ir à rua, sempre acompanhada com cinegrafista, aquela dupla imbatível do repórter com cinegrafista. E enquanto Sempre em Movimento acaba se transformando em um trabalho muito mais individual, tendo autonomia com o celular, seja com uma câmera, mas é claro que a TV Universitária ela contribuiu muito. Quando se diz respeito dessa questão da experiência mesmo, da comunicação, como se adaptar, se por um lado um é extremamente jornalístico, o outro ele pode ser um pouco mais informal, mas a TV Universitária foi parte importante para mim aprender, inclusive, essa adaptação com a linguagem, a postura. Então, tanto a TV quanto o Sempre em Movimento me trouxeram até aqui. Hoje, o Sempre em Movimento já tem parcerias com entidades públicas, até para financiar e para possibilitar que o trabalho chegue a mais municípios, por exemplo, do Rio Grande do Norte? Olha, hoje o Sempre em Movimento tem sim parcerias, eu tenho contratos, mas é um pouco mais direcionado para a rede privada. Eu ainda penso também em lançar propostas para a rede pública ou, quem sabe, tentar algum edital de produtor cultural, Sebrae, enfim, existem várias outras possibilidades, mas é claro que essa parte cultural do Sempre em Movimento, ela pode ser explorada pelos municípios e pelos polos aqui do Rio Grande do Norte. É isso. Temos agora a pergunta de Mariana Binhotti. Cristiane, quais foram as dificuldades que você encontrou na criação do Sempre em Movimento? As maiores dificuldades com o Sempre em Movimento foi fazer um planejamento de conteúdo. Enquanto jornalista aqui na sala de aula, a gente aprende como produzir conteúdo para a TV, uma coisa muito mais formatada, enquanto na rede social você tem que pensar muito mais nas possibilidades, nos diferentes formatos e também possibilidades de linguagem. Eu não vou falar da mesma maneira em um story ou um Reels
ou em um texto para uma legenda para uma fotografia e até mesmo uma matéria para o blog. Essa foi a minha principal dificuldade em como montar esse formato de conteúdo e adaptar em várias plataformas. Mas para além dessa dificuldade, sempre há também um desafio às vezes em reforçar a importância do nosso trabalho, porque não somente enquanto blogueira, mas principalmente enquanto jornalista, todo o trabalho, todo o conteúdo que eu faço é muito bem apurado. A gente aprende aqui a apurar e isso não poderia ser diferente no meu caso, na prática. E às vezes eu sinto que existe um paradigma em relação à produção de conteúdo ou ausência de experiência, enfim. E às vezes a gente tem que reforçar mesmo e mostrar, reforçar a nossa capacidade profissional, não somente para o pessoal que acompanha, mas principalmente para empresários ou instituições que posteriormente possam fazer alguma parceria. Você acha, na sua opinião, assim como estudante ainda, você está quase terminando o curso de jornalismo, né, que empreender foi uma necessidade que você viu ao longo do curso, porque não haveria espaço no mercado de trabalho, ou porque você sempre teve essa aptidão mesmo para os negócios, para lidar ali, você fala, né? Você conversa com empresas, pode conversar com gestores públicos, né? Para trazer recursos para o seu projeto. Você sempre teve essa habilidade para os negócios, ou você ao longo do curso percebeu que seria um caminho mais fácil ou mais proveitoso, mais eficaz quando você se formasse? Eu não diria que eu sempre tive esse viés empreendedor, mas com certeza eu sempre gostei de criar possibilidades. Inclusive, quando os professores perguntam, assim que a gente ingressa em jornalismo, por que você escolheu aquele curso, eu respondi que eu queria ser youtuber. E eu ainda não sabia em que área eu ia atuar ou quais histórias eu ia gostar de compartilhar. E com o jornalismo e o Sempre em Movimento eu acabei seguindo por esse caminho. Maravilha. Quem faz a próxima pergunta é Murilo Martins. Cristiane, você falou um pouquinho sobre analisar o perfil e o blog. Eu queria saber como que você faz para ver o seu perfil crescendo, tanto o blog quanto o Instagram. Eu queria saber como você faz para analisar e também como você se sente com o crescimento do seu perfil do Sempre em Movimento. Eu analiso principalmente os insights das publicações, seja curtida, compartilhamento, nesse caso do Instagram, interação, comentário, e do blog especificamente, que foi lançado no fim de 2021. Eu analiso a própria plataforma do Google, que é vinculada ao WordPress, e ele faz os insights. Na última análise que eu fiz, inclusive, estava em cerca de 60 mil impressões mensal. Então, isso me deixa, agora respondendo a última pergunta, muito contente, porque toda essa correria da graduação, dedicação, criar um projeto, surgir depois uma ideia, acaba tendo resultado. E o bacana é que eu tenho hoje leitores do país todo e também de outros países. Então, é muito bom saber que o que eu produzo aqui, com certeza, roda o mundo. E, por outro lado, Cris, o que é legal é que você também está atraindo visitantes para o Rio Grande do Norte. Uma das principais, ou a principal indústria do nosso estado é o turismo, são os serviços, né? Você tem essa noção, assim, de que ao mesmo tempo em que você faz o seu trabalho, você comunica, você tem esse retorno, você está, de certa forma, ajudando na economia, pensando num macro, né? A gerar mais empregos para o Rio Grande do Norte, para quem trabalha com turismo. Você tem também esse olhar para o seu trabalho? Tenho sim. Inclusive, esse é um dos objetivos, né? Para além da questão publicitária, de conhecer lugares e me conectar com os lugares, eu fico muito feliz em poder contribuir também com essas pessoas. Inicialmente, eu conheci o turismo dessa forma. Eu era uma funcionária do turismo, trabalhava em uma hospedagem. Eu conheci no lado que, às vezes, é um pouco escondido, né? Você está ali nos bastidores, organizando uma coisa ou outra, mas eu me apaixonei pelo turismo naquele momento e, enquanto jornalista, eu sinto que eu devo contar as histórias dos lugares e das pessoas e, inevitavelmente, reforçar que boa parte dos pontos turísticos vão além da beleza do próprio lugar e, principalmente, que tudo aquilo é feito de bons profissionais que se dedicam para deixar o ambiente muito mais confortável. Quando a gente chega em uma hospedagem, por exemplo, né, tudo foi muito bem pensado. Alguém teve que trabalhar para que a gente conhecesse aquele ambiente e, sobretudo, aqui no Rio Grande do Norte, todo mundo está ali montando uma pecinha para deixar tudo dentro dos conformes. É isso, alguém tem que trabalhar para o turista se divertir, realmente, né? Tem que ter isso. Quem faz a próxima pergunta é o João Pedro Barbalho.
Cristiane, a gente nota que esse nome, né, Sempre em Movimento, realmente faz jus à sua história. E aí eu queria saber, lá nos primórdios, a gente falou no início do programa que você era do Rio de Janeiro, né? Queria saber dessa mudança dos rios, do Rio de Janeiro para o Rio Grande do Norte. Como é que foi? Se você veio com a família, veio sozinha, enfim. Queria saber como foi esse deslocamento do Rio de Janeiro para as nossas terras natalenses. Tenho que contar um pouquinho da minha história. Os meus pais são do interior do estado, Passa e Fica e Serra de São Bento. Eles foram ao Rio de Janeiro, e eles foram ao Rio de Janeiro em busca de trabalho, e aí acabaram que eu nasci, e depois os meus pais tiveram que retornar. E eu voltei para cá muito cedo, 3 anos de idade, 4 anos. Então, assim, eu sempre brinco que eu sou uma carioca potiguar, porque a minha origem está aqui. Eu não lembro muito desse processo de viagem, mas certamente a minha história lá também traçou alguma coisa por aqui dentro do Rio Grande do Norte. Cristiane, a gente falou aqui da parte boa, né, do reconhecimento que as redes sociais, que o blog traz, mas ao longo já desses anos que você tem esse projeto, você já leu, recebeu comentários ruins com relação ao seu trabalho? Porque a gente sabe que internet, muitas vezes a pessoa se esconde ali atrás de um perfil para falar de uma forma grosseira ou para criticar sem muito fundamento. Você já teve esse feedback também triste, né? Seria um hater do Sempre em Movimento? Eles existem? Existem sim, é mais comum do que imaginam. Na verdade, eu quase sempre fico filtrando o que acontece de ruim para tentar não deixar uma energia negativa passar para os meus telespectadores, mas sempre tem um comentário maldoso, uma análise de conteúdo. É claro que os feedbacks que eu considero que são relevantes, eu levo em consideração, mas aqueles que realmente só querem afetar a produção, eu acabo tentando não absorver, mas acontece bastante, para além dos comentários nas redes sociais. Às vezes, as pessoas se aproximam não com o intuito de ajudar, mas com o intuito de prejudicar ou colocar pressão no conteúdo, mas já são 4 anos, né, correndo no Sempre em Movimento, então eu tenho conseguido lidar muito melhor com essas pessoas e com esses comentários, agora transformando em comentários positivos, porque eu acredito que só vêm esses comentários e só chegam essas pessoas porque eu estou tendo, de fato, algum alcance. E dessas andanças aí, né, que você faz para mostrar, né, pontos da capital, do interior, qual município do Rio Grande do Norte que mais te encantou ou qual que você acha que tem muito potencial turístico, que ainda não foi tão explorado, que precisa de mais visitantes? Eu acredito que o interior do estado, ele tem grande potencial. Eu sou suspeita para falar de Passa e Fica, mas aquela região ali do Rio Grande do Norte é conhecida como Serra do Agreste Potiguar e é um polo turístico que tem grande potencial. Passa e Fica, Serra de São Bento e Monte das Gameleiras. Então, inclusive, esse vai ser o meu trabalho de conclusão de curso, justamente na intenção de divulgar aquela região e contar a história daquela região. Também é compartilhar um pouquinho da minha origem, porque eu sou neta de agricultores, a primeira graduanda na família da minha mãe. Então, conversar com essas pessoas também vai ser contar um pouco da minha história e da minha família ali nas Serras do Agreste Potiguar. Maravilha, contar as histórias do povo do Rio Grande do Norte. João Pedro Barbalho vai fazer mais uma pergunta. Cristiane, a gente vem falando muito sobre a sua formação como jornalista, né? E trazendo agora o nosso lado de quem está aqui sentado, fazendo as perguntas para você, é muito interessante notar que você também pode explorar outros viés do jornalismo, não só os jornais tradicionais, mas também as redes sociais. Queria saber como é que você lida com essa, talvez, impressão de se tornar ou de ser já um espelho para essa nova geração que está por vir. Olha, eu fico feliz e eu não sei se eu me veria dessa forma, mas eu fico contente de poder inspirar outras pessoas, seja seguidores, seja leitores, seja pessoas que estão ao meu lado. Essa trajetória do Sempre em Movimento e também a minha história, eu passei por muitos desafios e sair do interior e chegar até aqui e conseguir conquistar o Sempre em Movimento e outras pessoas, poder contar a minha história e tudo isso, eu só quero que, na verdade, as outras pessoas também visualizem da maneira que, às vezes, a gente acaba visualizando alguns problemas com uma certa dificuldade. E eu não estou falando que vai ser uma situação fácil, mas é interessante que vocês criem um objetivo
e lutem por ele. Eu estou lutando pelo Sempre em Movimento há 4 anos e o reconhecimento ele chegou de maneira muito recente, então desistir nunca foi uma opção para mim. E eu sugiro que outros alunos e estudantes, não somente do jornalismo, mas sobretudo aqui da nossa universidade, que criem uma meta. Quem sabe alinhem com o seu curso, que foi o meu caso, né? O Sempre em Movimento, o jornalismo é a minha vocação, comunicação corre em minhas veias, então essa é a minha grande sugestão. Cristiane, e com relação assim ao modo de fazer, como é que você produz os seus vídeos? É você sozinha? A gente falou aqui, né, que na TV Universitária você tinha um cinegrafista ali para fazer as imagens. No Sempre em Movimento, é o equipe, você que faz tudo, você sozinha, ou você tem gente que colabora com o material? Olha, de maneira recente era somente eu, essa produção era bem sobrecarregada, quando a gente vai dividir esse conteúdo para produzir a matéria para o blog, e também para o Instagram, e por haver justamente essa sobrecarga de função e também nesse período agora que eu estou muito mais dedicada à produção do trabalho de conclusão de curso aqui de jornalismo na nossa universidade, eu convidei uma colega minha também, estudante de jornalismo, o nome dela é Alice Faustino. Ela é estudante de jornalismo lá na UEPB, em Campina Grande. Eu convidei para participar do Sempre em Movimento e hoje ela está me ajudando na produção do TCC e posteriormente também vai produzir matérias para o blog e, consequentemente, também conteúdo para o Instagram. Eu achei interessante agora, depois que eu visualizei que essa ideia ela tem esse viés empreendedor, me visualizei como... eu não gosto da palavra empresária, eu gosto mais como empreendedora, porque eu acho que dá a sensação de que eu ainda estou correndo atrás. Eu gosto muito mais dessa palavra. E aí eu percebi que, de fato, chega um momento que a gente não consegue mais produzir tanto conteúdo. É claro que vem a criatividade, mas o tempo, ele acaba se esvaindo. Então agora eu tenho essa colaboradora. Maravilha. Eu vou deixar já, o nosso tempo está quase acabando, eu vou deixar aberto o espaço para você vender o seu peixe, convidar o público da TV Universitária para acessar o blog, o perfil no Instagram, quem ainda não segue, que precisa seguir, precisa conhecer. Muito obrigada, pessoal. Fiquei feliz de compartilhar um pouquinho da minha história. Quem quiser acompanhar também os conteúdos e as informações, para além aqui dessa entrevista, que a gente fala alguns pontinhos que são relevantes, também me acompanhe nas redes sociais, @Sempre em Movimento, e também leia as matérias lá do blog, sempre tem algum texto muito especial sobre um destino novo aqui do Rio Grande do Norte, e também temos o nosso canal do YouTube, que foi lançado recentemente. Não deixem de acompanhar o Sempre em Movimento nas diversas plataformas. E obrigada. Maravilha, a gente que agradece. Cris, vou chamar de Cris porque a gente tem uma relação aqui de convivência, né, na redação da TV Universitária, mas Cristiane, muito obrigado pela sua participação no Checkmate. Eu aproveito para agradecer também aqui aos estudantes do curso de jornalismo da UFRN por realizar essa entrevista junto comigo e a você aí de casa que esteve conosco em mais uma edição do programa Checkmate. A gente volta a se encontrar na semana que vem. Até lá!